Esse é o primeiro vídeo de uma série de vídeos que eu vou gravar com o Dalle Nogari, de uma conversa que a gente teve sobre Oscar, sobre algumas questões muito importantes do Oscar, mas que são muito pouco trabalhadas aqui no Brasil, também um pouco sobre toda a temporada de premiações e também um pouco sobre a indústria de cinema hollywoodiana como um todo. A gente teve essa conversa, eu vou dividi-la em alguns vídeos que eu vou tentar lançar pelo menos um a cada 15 dias, então fique aguardando aí, porque a gente está fazendo uma grande cobertura sobre as premiações, sobretudo sobre o Oscar esse ano, e a gente pretende continuar fazendo isso nos próximos anos. Dali, tem uma questão que, pra gente que acompanha muito Oscar, estuda Oscar todos os anos, pra gente é algo muito crucial, assim, pro sucesso de um filme, pro filme ir bem, ser indicado ao Oscar ou não ser indicado, que acaba não chegando a grande parte do público, né? E a gente tenta, no nosso canal, no seu canal também, eu vejo você falando bastante isso, tentando mudar essa ideia de que Oscar é apenas qualidade. E eu acho que o primeiro ponto, e mais importante sempre que a gente conversa, é sobre campanhas, né? Então, se fosse para resumir bem o que é uma campanha de Oscar, eu colocaria como a tentativa de uma distribuidora, de um estúdio, de tentar fazer aquele filme que ela quer promover ser visto pelos outros. Mas como que uma distribuidora faz isso? Como que um estúdio faz isso? É uma boa questão, porque eu sempre tô falando nessa temporada que a frase do ano passado do presidente do BAFTA, pra mim, ela é muito boa. Estavam perguntando pra ele, olha, por que o BAFTA não tá reconhecendo filmes independentes? E ele diz o seguinte, o problema não é reconhecer filme independente, o problema é que as pessoas só assistem os filmes com maior divulgação e maior publicidade. Qual é a questão? Que quem tem muito dinheiro, as distribuidoras que conseguem ter uma capacidade bem grande de investimento, aí a gente sabe quais são. A Netflix, a Amazon, a Apple tá entrando agora, mas você tem aí as clássicas, né? Disney, Warner, Universal, etc. Essas distribuidoras, elas apostam muito no marketing dos seus filmes. Tem duas formas de você fazer um marketing para um filme na temporada de premiações. Se o teu filme ele tá longe da janela do Oscar, que a gente chama, naquela temporada final, assim, quando começam vários lançamentos que são considerados para a temporada, se esse filme está longe dessa janela, você faz uma chamada campanha de lembrança. Essa campanha de lembrança, o foco é tentar resgatar o filme na cabeça do espectador. É tentar tornar aquela atuação impactante de novo ou tornar aquele roteiro impactante de novo. Porque a ideia é a seguinte, se você assistiu o filme em abril, maio, por exemplo, talvez naquela época do ano você tenha dito, caramba, esse ator merece um Oscar, essa atriz merece um Oscar. Aquelas coisas, né? Esse roteiro é excelente. Aí você começa a assistir vários outros filmes durante o ano e talvez o impacto daquele lá que você gostou tanto não seja o mesmo. E quem sabe, ele até poderia ser melhor, mas o hype já não é o mesmo. Então por isso que existe esse investimento para a campanha de lembrança. E nessa temporada eu poderia citar do filme do Spike Lee, né? The Five Bloods, Destacamento Blood, que, assim, eu fiquei extremamente surpreso. Eu pensava que a Netflix ia investir bastante em Mank, em outros filmes, e eles investiram nessa campanha de lembrança e está dando certo porque está sendo também super citado, não apenas nas premiações da crítica, está aparecendo nesse circuito agora também complementar. Então essa é a primeira questão, esse investimento para a campanha de lembrança. Agora pensa assim, uma distribuidora muito pequena, que lançou um filme nos cinemas e agora na época de pandemia lançou o filme, o lançamento direto para aluguel. Não tem essa capacidade de fazer distribuição, não tem dinheiro para fazer essa campanha de lembrança. E aqui a gente está falando de milhões de dólares. Não é pouca coisa. É distribuição de screener físico, é anúncio no Los Angeles Times todo dia, é anúncio na Variety, é anúncio de capa na Hollywood Reporter e tal. Esses anúncios, $10 mil, $15 mil, um grande anúncio, $20 mil. E é caríssimo, sim, é caríssimo, mas é assim que funciona. Então, esse primeiro ponto da campanha de lembrança eu acho que é interessante. Mas só para voltar, essa distribuidora pequena não tem como fazer isso, não tem como fazer esse aporte. O filme acaba ficando no esquecimento, que é uma pena. Então, até tem uma crítica que vem sendo feita ao Spirit Awards nesses últimos anos, que é que o Spirit deveria reconhecer mais filmes independentes mesmo na questão não apenas de conceito, mas filmes independentes que não têm apoio de uma Netflix da vida.
e que eles estão deixando para reconhecer em algumas categorias um filme de menor apelo, só que nas grandes é um filme da Netflix, é um filme da Universal, sabe? Então, quem não investe acaba sendo prejudicado. O que tu falou é o que eu digo também. O Oscar não é qualidade. As pessoas tentam enxergar o Oscar como uma premiação que vai premiar o melhor filme de qualidade. Se você quer essa premiação, um julgamento técnico, olha, vá num festival, procure um festival de Cannes, um júri do festival de Cannes, festival de Veneza. O Oscar é uma combinação de tudo isso, é uma combinação de qualidade, uma combinação também dessa grande campanha que é feita. Quando o filme é lançado, já só para fechar, quando o filme é lançado nessa época final da temporada de premiações, o investimento, claro, é para distribuição de screeners, o investimento é muito grande nessa época de pandemia, com sessões online, perguntas e respostas com o diretor, com um ator, com uma atriz, tornar o filme relevante, sabe? Inicialmente você torna o filme relevante para a crítica, tenta posicionar nessas premiações e aí depois tenta, claro, trabalhar para sindicatos, tenta trabalhar para outras premiações também. Só para e aí fechar essa questão inicial, a gente fala muito durante toda a temporada, né? Parasita venceu o Oscar de melhor filme e de fato é um filmaço, um dos meus filmes favoritos dos últimos anos. Só que não foi apenas pela qualidade. Às vezes eu encontro pessoas falando assim, agora eu vou levar o Oscar mais a sério porque Parasita ganhou. Parasita é um filme de grande qualidade. Parasita ganhou porque ele teve uma campanha extraordinária nos Estados Unidos. O Bong Joon-ho, ele se mudou para Los Angeles, ele fazia o circuito Los Angeles-Nova York. Ele estava no Festival de Nova York, ele estava em Los Angeles, ele estava em todas as sessões possíveis que a Neon organizou e o filme tinha muito apoio da Coreia do Sul também. Então veja, todo mundo sabe na indústria que não é apenas a qualidade que vai levar um filme para consideração em uma temporada de premiações. E às vezes isso faz com que as pessoas percam um pouco do encanto com o Oscar. Mas eu acho que compreender essa dinâmica toda que existe para a premiação, isso poderia ser aplicado para qualquer outra, tá? Porque o marketing existe no Oscar, existe no Globo de Ouro, existe no Critics e até mesmo pode influenciar uma premiação da crítica. Por isso que existe muito gasto. Por isso que quando você vê uma matéria, a Netflix gastou 80 milhões de dólares em uma campanha, é um número extremamente alto. Mas eles gastaram, primeiro, porque eles podem bancar isso, eles podem buscar esse reconhecimento, mas eles gastaram porque eles notam que isso é fundamental para a promoção deles, para colocar o filme deles em um patamar mais elevado na questão de visibilidade também. E acho interessante, às vezes, ver a campanha também como uma forma da própria distribuidora selecionar os filmes que ela quer que seja reconhecido, né? A Netflix, ela olha e fala, esse filme aqui eu não quero que vocês olhem para ele, eu quero que vocês olhem para esse daqui também. E também essa questão que você falou da sessão fechada, né, que a gente está acostumado a falar de sessão fechada fisicamente, né, em anos normais, mas nesse ano está sendo feito online, é outra forma de você conversar com esse público que vai votar, com o público da academia, e também mostrar alguns pontos do seu filme que talvez não fossem bem aceitos, né? A gente viu muito isso no ano passado com o Irlandês, né? Que o Scorsese tentava, de alguma forma, falar em cinema híbrido, tentar, de alguma forma, tirar um pouco desse preconceito dos filmes de streaming, e as sessões fechadas acabam funcionando também nesse sentido. Um filme que não fecha a sessão na academia acaba perdendo muito nesse sentido, né? Sem dúvida, sem dúvida. Desde a década de 90, especialmente, as sessões fechadas têm um impacto muito forte. Assim, a sessão fechada na academia vem desde o final da década de 1960, mas foi revolucionada na década de 1990, quando você tem, além da sessão fechada, essa possibilidade de maior interação, e hoje a academia ela acaba limitando esse contato que você pode ter durante e depois de uma sessão com o diretor, com o ator e com a atriz, para não ficar, né, o lobby descarado, né? Mas ainda assim, nos bastidores existe. Nessa temporada de pandemia, tudo sendo feito de forma online, claro, tem um distanciamento. Quando tem eventos, por exemplo, que eu estou participando, que é do Critics, do Globo de Ouro e da Academia. Aí é um evento com muito mais regras, porque eles têm que cumprir as regras de campanha do Oscar, né? Você não pode falar o nome da pessoa que está perguntando, por exemplo. Você tem que seguir uma pauta, você não pode fazer uma reunião assim desse tipo via Google Meet, via Zoom. Ou seja, a pessoa ela só vai estar assistindo um mediador com alguém, o ator, a atriz, o diretor, o produtor que está participando daquela sessão fechada, mas é extremamente importante, né? É extremamente importante e uma forma também que a distribuidora encontra para dar prioridades. Na temporada passada, por exemplo. Bom, na temporada passada, dos 5 indicados para melhor filme internacional,
4 tiveram sessão fechada na academia. E na época que o filme francês da Amazon, Os Miseráveis, teve sessão fechada na academia, eu até publiquei, eu comentei que eu fiquei chateado, porque essa era uma forma clara da Amazon dizer o seguinte: olha, essa é a nossa preferência para filme internacional, não é A Vida Invisível, é Os Miseráveis, é o filme que a gente está investindo mais em campanha, é o filme que a gente acabou fazendo uma sessão fechada em Nova York e Los Angeles. Então, claro que tudo isso dita preferência. Vamos pegar o catálogo da Netflix nessa temporada. Vários filmes, todo mundo sabe. Vários filmes que poderiam competir, que vão entrar para o Oscar, vão ser indicados em categorias técnicas de atuação, mas você tem o topo da Netflix, você tem aqueles filmes que vão receber um tratamento diferenciado. Aí Mank, O Sete de Chicago, tem Pieces of a Woman para as categorias de atuação, tem Ma Rainey's Black Bottom, né, Voz Suprema dos Blues, para categorias de atuação, roteiro, filme. Então você tem esses filmes com uma vasta campanha, The Five Bloods, como eu falei, campanha forte de lembrança, filme de Spike Lee, e aí você tem aqueles filmes secundários, que até tiveram uma boa repercussão durante a temporada, mas que não tem nem de perto o mesmo tratamento. Poderia falar sobre The Boys in the Band, por exemplo, que é um filme que recebeu críticas muito positivas, mas não é a preferência da Netflix. Por exemplo, você vai trabalhar para The Boys in the Band para melhor ator coadjuvante, tá, mas eles estão trabalhando também para todo o pessoal de Sete de Chicago, Sacha Baron Cohen, todo mundo. Então você tem que fazer direcionamentos. The Devil All the Time, também um filme que teve críticas positivas, um filme que foi elogiado, que poderia, até na minha visão, o tratamento do roteiro poderia disputar, poderia entrar para consideração para roteiro adaptado, mas enfim, visivelmente não é a preferência da Netflix. Talvez esses filmes sejam aproveitados em categorias técnicas, que aí o impacto de campanha nos sindicatos e dentro da academia é um pouco menor, esse julgamento inicial tende a ser mais técnico também, dependendo do caso, mas enfim. Mas claro que isso tudo está dentro da dinâmica de seleção, e as distribuidoras, elas têm equipes profissionais que trabalham especificamente para isso. Então, uma gigante como a Netflix tem uma divisão de campanha trabalhando incansavelmente agora, e aí você tem que articular anúncio, você tem que articular a visibilidade do filme, quando tem o lançamento no final da temporada, fazer com que o pessoal assista o filme também, né? E outras distribuidoras menores, até mesmo grandes distribuidoras, acabam contratando empresas especializadas em campanhas. Tem empresas de marketing de Los Angeles, só para você ver como a gente está falando aqui de muito dinheiro, e muito dinheiro mesmo. Tem empresas de marketing de Los Angeles que trabalham apenas 6 meses por ano, trabalham durante a temporada de premiações apenas. Então eles se dão o luxo de trabalhar 6 meses no ano, os outros 6 meses de férias, porque entra muita grana, e geralmente essas empresas assim que têm capacidade para ter contato de crítica, de academia, de Globo de Ouro, de Critics' Choice, que seja, são empresas assim que você conta nos dedos, sabe? E você tocou num ponto importante, que é a campanha localizada para algumas categorias, né? Porque quando a gente pensa, a gente fala em promover o filme, mas às vezes a Netflix, por exemplo, você citou Pieces of a Woman, sabe que a campanha vai ter que ser feita para Vanessa Kirby e para Ellen Burstyn, que são as que têm chance. Então isso é muito interessante de ver também, né? Tem toda uma articulação até para categorias técnicas. A gente vê aquele For Your Consideration, que é a página, né, de cada estúdio, de cada distribuidora, para falar quais filmes devem ser considerados. E a gente vê Tenet lá, por exemplo. Mas a gente sabe que Tenet é mais focado para as categorias técnicas, por exemplo. E se citou um pouco da ideia de como era no passado, como que é agora. O Oscar, ele passou também por algumas reformulações nesse sentido, né, Dali? E isso passa muito pelo que acontecia nos casos do Harvey Weinstein, né? Ele é o grande cara, assim, que mudou a ideia de fazer campanha pro Oscar? Na minha visão, com certeza. Tem gente que hoje prefere não citar mais o nome do Harvey Weinstein e não quer até mesmo porque quando você cita Harvey Weinstein já vem tanta coisa negativa que qualquer pessoa ou instituição que é associada a ele acaba também entrando em uma série de problemas. Mas, pra mim, péssima pessoa, mas foi um cara que, pro bem e pro mal, ele acabou revolucionando a forma de fazer campanhas em Hollywood. Tem um jeito de campanha antes do Harvey Weinstein, tem um jeito de campanha depois do Harvey Weinstein. A gente poderia falar, por exemplo, distribuição do screener, tá? Que agora, essa é a última temporada do screener físico na academia, DVD ou Blu-ray. Mas quem foi a pessoa que teve a ideia de mandar um screener físico para casa de cada membro da academia? Harvey Weinstein.
Quem foi a pessoa que teve a ideia de fazer eventos luxuosos seguidos de uma sessão fechada de um determinado filme? Aí Shakespeare Apaixonado é um bom caso. Harvey Weinstein. Quem foi a pessoa que promoveu a campanha de ataque que a gente chama, que é você tentar desmerecer um concorrente, tentar desmerecer um filme, mesmo usando de notícias falsas, vejam bem, isso na década de 90, mesmo usando de notícias falsas, desprestigiar um filme apenas para conseguir mérito. Harvey Weinstein. Então tem o antes e depois, assim, o impacto do Harvey para a indústria, ele foi muito grande, assim, e o pior não é isso. O pior é que hoje as pessoas dizem que não conheciam o Harvey. Ah, o Harvey é do passado e tal. Mas ele foi professor de vários aí que estão hoje estrategistas, não vou falar nomes, mas grandes empresas de marketing de Los Angeles e tal. Tem várias crias do Harvey Weinstein fazendo esse mesmo tipo de campanha. Eu acho que a única coisa que mudou, assim, pro melhor é que a academia ela tem regras bem mais rígidas dessa chamada campanha de ataque. Então, se algum membro da academia hoje, por exemplo, ele atacar publicamente um filme durante essa época do Oscar, ele é expulso da academia. A academia não permite mais isso. Então, isso eu acho que mudou de fato. Foi algo que mudou e que você nota o impacto. Eu até quando pesquiso para a série de histórias do Oscar, do meu canal lá, como era comum no começo da década de 2000 esses ataques, sabe? Fulano tá atacando o filme e aí faz um anúncio no Los Angeles Times ou um artigo criticando a mando de uma pessoa. Então era muito comum, agora não tem mais. Agora essa campanha, às vezes super exagerada, aí a gente poderia discutir uma outra coisa, mas sem dúvida o Harvey tem o antes e o depois do Harvey Weinstein. Só na questão do screener, que eu acho que é a mais curiosa de todas. Quando o screener começa no final da década de 1980, é um VHS screener na locadora, ou seja, o filme é disponibilizado na locadora. Se você fazia parte da academia, você poderia pegar o filme de graça. Só pegava o filme de graça, devolvia o filme, que nem fazia com qualquer outra fita. A pessoa que muda tudo é o Harvey Weinstein, a pessoa que populariza o screener é o Harvey Weinstein. E hoje, o que as distribuidoras gastam com DVD, com Blu-ray também, porque você não tá só mandando pra academia, tá? Tá mandando pra academia, tá mandando pro BAFTA, tá mandando pra crítica, tá mandando pra sindicatos. Então é muita gente, são milhões de dólares por ano investidos nisso, né? Então, para campanhas de Oscar, como eu falei, as pessoas tentam não citar tanto o nome do Harvey, mas quem estuda tem que falar que o Harvey modificou várias das diretrizes básicas para você colocar um filme para consideração. Você respondeu uma pergunta já que eu ia fazer, que era em relação à campanha de ataque, né? Porque eu nunca mais vi isso, né? Eu vi que era algo que acontecia muito e ultimamente meio que parou. E outra foi a questão, né, dos presentes, que antes ele distribuía presente e tal. Sim. E hoje não acontece mais. O Globo de Ouro ainda é permitido, né, esse tipo de coisa, ou não? Assim, a academia, depois de alguns abusos que ocorreram, especialmente de você receber um relógio, Rolex no caso, você receber um Rolex durante uma sessão, depois desse pequeno abuso que aconteceu em uma temporada, a academia modificou as regras, não é mais permitido qualquer tipo de presente, brinde, o que for, viagem, nada, não é mais permitido nada. Você pode receber a cópia do roteiro, e a cópia do roteiro tem que ser básica, a capa do filme e o roteiro apenas, não tem dedicatória, que também isso era muito comum, dedicatória, assinatura e tal. É o roteiro com a capa do filme, o roteiro e pronto, acabou o roteiro, fechou. Então o roteiro, o screener é a mesma coisa. Não pode vir com cartinha, não pode vir com nada, é só o screener, a capa do screener, o DVD ou o Blu-ray do filme e pronto. E essa é a última temporada, como eu falei, do screener físico. A partir da temporada que vem é só screener digital na plataforma da academia. Mas isso é para academia. O BAFTA tem uma regulação também de campanha que não é tão rígida quanto a da academia. O BAFTA, por exemplo, ele é mais semelhante à crítica, que você pode receber o screener acompanhado de algum outro material de promoção do filme, que são os booklets de consideração, e Globo de Ouro, Critics' Choice, outras premiações, Círculo de Crítica de Los Angeles, Nova York, geralmente vem algum brinde. E aí algum brinde, por exemplo, o que eu recebi nessa temporada? Eu recebi nessa temporada pipoca, eu recebi doce, recebi gift card para comprar uma torta para assistir um filme. Então, existe isso, tá? Existe isso
nessa temporada também. Eu acho que aí entra muito na questão ética de cada um. As pessoas podem se perguntar, tá, mas isso influencia na hora da votação? Você vai lembrar daquela pessoa que te deu alguma coisa ou não? É questão ética de cada um. No meu caso, até por isso que eu gosto de discutir no canal sempre das minhas listas, eu faço a minha crítica e eu tento manter essa coerência durante toda a temporada, sabe? Mas eu imagino que talvez você recebeu uma viagem para Los Angeles para ir na premiere de um filme, falar com um ator e com uma atriz, talvez isso acabe tocando algumas pessoas. Suspeito isso, né? Mas aí depende de cada um para ver o impacto desse tipo de campanha. É grande, eu acho que é grande porque as distribuidoras insistem nisso. Nesse ano, claro, não tivemos sessões presenciais, tá tudo sendo feito de forma online, mas na temporada 2019 e 2020, caramba, o investimento foi enorme. Foi enorme. É interessante, né? Porque a gente pensa muito nos votantes da academia, mas a crítica acaba tendo esse impacto por ser as primeiras votações que tenta, de alguma forma, na maioria das vezes não acontece, mas tenta ditar o rumo da temporada de premiações. E isso de dar presente ou tentar, de alguma forma, dar algum agradinho, é algo parecido com o que eles fazem nas próprias cabines de imprensa, né? A gente vê vários estúdios que dão um café da manhã, um grande banquete de café da manhã para os críticos e tal. É uma forma de tentar agradar. Só para entrar nesse último ponto desse primeiro tópico, Dali, qual campanha recente você citaria como a campanha que fez muita diferença para alguém ganhar um Oscar? O Rami Malek seria um bom exemplo disso? O que vem na minha cabeça de cara é o Rami Malek. Incrível, assim, incrível como eles pegaram um filme que eu acho que talvez teria uma citação que outra em uma categoria técnica e colocaram como filme da carreira de um ator e fizeram essa promoção que é o melhor filme, não apenas da carreira do Rami Malek, mas era engrandecendo a atuação, uma das melhores atuações da geração, uma atuação inesquecível. E aí quando você tem essas frases de impacto, tem pessoas que, claro, vão achar, pô, que brega, que exagerado. Só que quando você começa a insistir nisso, e aí ele começa a ser reconhecido em uma que outra premiação da crítica com nomeações, ele começa a ganhar força no circuito. Eles continuam insistindo nessas frases, uma atuação histórica, uma atuação para entrar na sua vida, que você nunca mais vai esquecer. Essa campanha do Rami Malek foi absurda, assim, foi algo extremamente focado. Então, é o melhor exemplo que eu posso imaginar, assim, de campanha que fez a diferença. Porque para Bohemian Rhapsody, que foi reconhecido em outras categorias do Oscar, mas isso eu nem vou entrar nos méritos aqui, mas era incrível porque todo o material do filme, eu tenho um material aqui que eu recebi, era voltado para o Rami Malek. Então a gente tem, por exemplo, os booklets de campanha que vem uma citação do diretor, do ator, para crítica eu tô falando, tá? Uma citação do diretor, do ator, de um profissional de fotografia. Nesse booklet de Bohemian Rhapsody era Rami Malek, a experiência dele fazendo o filme, o que ele pensava do Freddie, o que ele pensava do Freddie depois que ele fez o filme, como foi o processo de filmagem. Algo enorme, o investimento é enorme, né? Investimento muito grande. E para você ver como essas pessoas são... Como essa empresa que trabalhou na campanha do Rami Malek, ela é muito boa. 2019 e 2020, a temporada anterior, né? A gente teve a campanha de Ford vs Ferrari, que é um bom filme de entretenimento. Eu acho que ninguém imaginava o Christian Bale considerável. Eu não gosto nem como filme de entretenimento desse filme. Enfim, pra mim é um filme razoável de entretenimento, no máximo, assim, mas eu nunca indicaria pra categoria nenhuma, sabe? Nunca pensaria, passou pela minha cabeça, melhor filme e tal. Eles tentaram também com Christian Bale colocar, mas de todas as formas possíveis. O Christian Bale conseguiu várias nomeações, eles fizeram o mesmo estilo. Christian Bale, o que ele pensava da história, o que ele pensava do filme, era muito engraçado. Conseguiu reconhecimento limitado, né? Mas tem empresas e tem profissionais que são especializados nesse tipo de campanha de promoção, de autopromoção, ou para destacar um diretor, uma atriz, um ator.